A concepção negativa do trabalho é um outro ponto que diz respeito à história da cultura das sociedades ocidentais que também se altera com a constituição do capitalismo nas sociedades modernas. A concepção que se tem em relação ao trabalho é como cada sociedade valoriza ou desvaloriza o trabalho. Os trabalhos escravos, serviço assalariado, pelo menos até os anos de 1970, são fundamentalmente manuais e serviram como força produtiva central para a geração de riqueza da antiguidade até parte da idade contemporânea. Como cada uma das sociedades assentadas em modos de produção diferentes compreendia o trabalho manual, de modo geral, eles viam o trabalho manual como uma atividade negativa. Na Grécia Antiga, por exemplo, ele era visto como uma forma de pena, de dor, e era relegado aos escravizados, que não eram considerados cidadãos. Nessa sociedade, os valores entendidos como superiores e elevados eram a contemplação filosófica, o vigor, a força física e a saúde. Na Roma Antiga, também escravocrata, absorveu a herança da cultura helênica e viu o trabalho manual como uma pena imposta pelos deuses. Durante o feudalismo, o entendimento negativo do trabalho manual também se reproduziu até o século XIII. Nesse período, a nobreza feudal e o clero eram fundamentalmente classes ociosas, ou seja, não produziam, não trabalhavam, portanto não geravam riquezas. O trabalho manual era visto como algo negativo, mas necessário, pois sustentava toda a economia feudal. Então, para justificar o trabalho dos servos, a igreja passou a difundir que a divisão entre as ordens sociais era uma designação de Deus, estabelecendo por consequência quem deveria trabalhar e quem iria usufruir dos frutos do trabalho. O trabalho manual era, portanto, uma relação marcadamente compreendida como negativa e exercida pelos servos, enquanto a bravura guerreira da nobreza feudal e a caridade, o amor e a contemplação divina, a oração, mesmo relativizada na forma de atividades laborais eclesiásticas, eram consideradas atividades positivas e culturalmente valorizadas. Entretanto, no decorrer da Idade Média, o cristianismo vai deixando de ser apenas contemplativo e, em certa medida, incorpora as atividades manuais como forma de purificação da alma. A compreensão sobre o acúmulo de riquezas também se alterou. Se até então todas as atividades sociais eram compreendidas como forma de compor a subsistência e a usura era considerada pecado, nesse período tem-se uma relativização dessa compreensão que, com o início da expansão comercial do trabalho artesanal, se aprofunda ainda mais. Então, a obra do pensador do Augusto Rodin, historicamente, a quem estão reservadas as atividades de pensar, criar e compreender os fenômenos? A quem se destina o trabalho intelectual? Tem a Igreja Militante Triunfante, do Andrea de Bonaiuto, um afresco da Igreja de Santa Maria Novella, em Florença, na Itália. Há uma diferenciação clara entre os que trabalham e os que não trabalham. Essa separação na Idade Média era, entre outras coisas, justificada pela Igreja Católica. A valorização do trabalho. Apenas nas sociedades modernas, nas quais predomina o trabalho assalariado e formalmente livre, é que o trabalho deixa de ser considerado uma relação social negativa, tornando-se culturalmente valorizado. Essa valorização se desenvolve a partir do fim da Idade Média, em 1453, chegando ao auge, com o racionalismo e o iluminismo no século XVIII. O trabalho passa a ser considerado algo útil e o ócio e a contemplação improdutivos. Então, o pecado da preguiça. Com a industrialização e a urbanização das cidades, o trabalho torna-se o centro da vida social. Toda a produção de riqueza, sobretudo com a primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1840, tem o trabalho assalariado como relação social central. Com base em sua exploração, são produzidos todos os produtos necessários à reprodução das relações sociais e dos indivíduos nas sociedades modernas. Essa relação social se torna importante a ponto de muitos estudiosos se dedicarem à elaboração de princípios explicativos sobre a origem das sociedades baseadas no trabalho ou em mostrar como a produção, fundamentada em formas históricas de trabalho, é a parte estruturante das sociedades modernas e contemporâneas. Na sociedade capitalista, o trabalho se estrutura como uma atividade, direta ou indiretamente, mas há situações nas quais o trabalho não é algo prazeroso e pode ser muito degradante física e psicologicamente para o ser humano. Carlitos, personagem interpretado pelo comediante e diretor britânico Charlie Chaplin, que viveu de 1879 a 1977, serve uma bebida para o personagem interpretado pelo ator Chester Conklin, que viveu de 1871 a 1971. Preso em uma máquina industrial no filme Tempos Modernos, de 1966, esse filme é uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de produção industrial. O Paul Lafargue nasceu em Cuba, mas viveu uma parte da sua vida na França. Foi casado com Jeanne Laura Marx, filha de Karl Marx, filósofo alemão que desenvolveu teorias socioeconômicas que impactaram o mundo. Paul Lafargue foi escritor e jornalista. Beleza. No livro Direito à Preguiça, de 1880, Lafargue escreve contra a ideia do trabalho como algo dignificante e positivo para o trabalhador. Nessa época, o jornal de trabalho em Paris excedia as 12 horas diárias.
E tem um documentário Indústria Americana, mostra uma empresa de vidros chinesa que se instala onde antes havia uma fábrica de automóveis fechada em um contexto de crise em Ohio, nos Estados Unidos. Nesse processo pode-se observar algumas das formas de precarização do trabalho contemporâneo. Na nova fábrica, operários estadunidenses e chineses dividem os mesmos ambientes de trabalho, mas a lógica da produção é alterada pela introdução da cultura chinesa em solo estadunidense. Na indústria americana, esse documentário. Cartaz desse filme, 2019, esse documentário. Esse aí, esse é um pouco do trabalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não like. Hasta la vista, babies, até a próxima.